Os irmãos perceberam que no boletim informativo nós colocamos os temas das mensagens de hoje à noite. O costume que nós temos de seguir sempre, trabalhar uma sequência, e na realidade hoje nós falaríamos pela manhã sobre outro tema. Ele tem a ver também com o assunto adoração, mas nós vamos aproveitar o momento específico que nós comumente utilizamos para a celebração da Páscoa. Você vai tomar a pastoral de hoje, como nós fazemos em alguns estudos matinais, e você vai segui-la comigo, porque nós vamos trabalhar hoje aquilo que é possível ser feito em ocasiões especiais de ações de graças. A Igreja de Cristo, ela preservou algumas ocasiões especiais ou ações de graças, algumas delas comemoradas por igrejas presbiterianas ou reformadas. Quais são? A Páscoa, o Pentecoste, que assim praticamente as igrejas presbiterianas no Brasil não celebram nem comemoram, e o Natal ou a Natividade. Então, o estudo de hoje nós vamos fazer é sobre um desses temas que nós geralmente tomamos para agradecer a Deus em ocasiões especiais, neste caso a Páscoa. O estudo, a pastoral, ela então começa a trabalhar esse assunto conosco, e eu peço que vocês acompanhem a leitura dela, da pastoral. Então, abram comigo a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, inicialmente, e lembrem-se que tudo começa e tem o seu registro no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 20. Nós lemos na palavra de Deus o prefácio aos 10 mandamentos. Nós lemos o que o Senhor disse para o seu povo. Êxodo 20, versículos de 1 a 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esta declaração, através dos séculos, lembrou ao povo de Israel aquilo que o Senhor fez por ele após passar 400 anos de escravidão no Egito. O Senhor revelou seus feitos poderosos ao trazer liberdade ao seu povo, e assim então ele prefacia os 10 mandamentos quando entregues a Moisés no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Então, um memorial chamado de a Páscoa do Senhor, instituído perpetuamente por Deus, deveria marcar o dia em que ele traria justo juízo para Faraó e salvação para os judeus. Moisés então transmite o mandamento do Senhor ao povo e faz tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. No mesmo livro de Êxodo, você vai encontrar então a regulamentação deste memorial chamado de a Páscoa do Senhor. Voltem aí no livro do Êxodo e vamos para o capítulo 12. Capítulo de número 12, você encontra comigo a instituição da Páscoa, do versículo 1 até o versículo de número 28. Então, um cordeiro sem defeito deveria ser morto, seu sangue aspergido nas ombreiras e vergas das portas, sua carne assada no fogo e comida com pães asmos e ervas amargas. Está aí nos versículos de 7 a 10. Observem. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Eu não sei onde se tirou essa ideia de que não se pode comer carne vermelha nesse período, né? Na realidade, para a gente isso não tem sentido nenhum, porque nós já sabemos que não são mais cordeiros que devem ser comidos, eles tinham seu sentido. Então, na Páscoa, você pode comer peixe, porco, carne de boi, carne de cordeiro, o que o seu salário der para você comprar, você compra e come.
Então, isso aí é superstição, idolatria e regulamentações humanas. Então, e movimenta muito o comércio, né? O pessoal vende peixe demais, mas veja que não tem nada a ver com a Páscoa. O sangue inocente, e este era o sentido, derramado, ele seria o sacrifício da Páscoa. Versículos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, ou seja, que ritual é este? Que cerimônia é esta? Vocês deverão responder, disse Moisés, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus então deu esta palavra a Moisés, toda a regulamentação e a instituição da Páscoa. Moisés transmitiu ao povo e o povo, em obediência e reverência, recebeu a palavra do Senhor. O povo se inclinou e adorou. E naquela noite, então, Deus feriria os egípcios, mas preservaria Israel por meio de um sacrifício. Pergunta: qual o significado da Páscoa? Embora o significado da palavra Páscoa seja simplesmente passagem por cima, seu sentido ele alcançou dimensões redentivas na história da salvação do povo hebreu. Versículos 12 e 13, vejam só. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, a palavra é a mesma, Páscoa, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Notem para a expressão sangue. O sacrifício, então, preservaria o povo. Não implicaria em ter maior ou menor fé, mas em fé obediente à palavra do Senhor. Em algumas famílias, certamente, maior confiança existiria. Em outras, talvez, algum sentimento de dúvida, mas fazendo o que o Senhor mandou fazer. Diz a Escritura, o Senhor não veria se naquela casa se tinha muita fé ou menor fé, mas quando ele visse o sangue, ele passaria por sobre aquelas casas e não haveria entre os hebreus praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Assim, nós caminhamos ainda hoje neste mundo, às vezes com uma fé mais fortalecida, às vezes com sentimentos de dúvida, desencorajamento ou desapontamento. Mas do mesmo modo que o Senhor instituiu a Páscoa no passado, Ele então enviaria o nosso Cordeiro Pascal e por seu sangue, não por nossas obras ou pelo que fazemos, nós também seríamos libertos da terra do Egito e da casa da servidão. Os nossos catecismos, eles fazem essa ponte. Qual a lição do prefácio da oração do Senhor para nós hoje? Que do mesmo modo que no passado Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Cristo Jesus nos libertou da escravidão do nosso pecado e nos deu vida e liberdade. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Observem, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo viria ao mundo tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Notem como a palavra Páscoa, ela então ganhou um sentido histórico e redentivo para o povo de Deus. Era um memorial a ser celebrado anualmente. Cordeiro sendo morto sempre. Naquela comemoração, um sentido maior, apropriado, fazia com que o povo lembrasse da sua libertação da escravidão. E agora o profeta João Batista vê o cumprimento de tudo aquilo passando diante dele. E quando ele contempla Jesus, a sua palavra é esta:
eis o Cordeiro de Deus. Todos aqueles cordeiros, portanto, apontariam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, como o sangue foi o sinal da justiça, fazendo com que o Senhor não ferisse os hebreus, passando por cima de suas casas, Páscoa, então, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com um ovo, não tem nada a ver com coisa alguma que o mundo apresente sendo de fato a Páscoa. E se nós temos o costume de presentear ou comprar ovos de Páscoa para os nossos filhos, tenhamos o cuidado de mostrar-lhes claramente que isso não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. A crise está tão grande até que eu levei para Esté ontem só aquele coelhinho miudinho. Não deu para comprar ovo. Ensinem claramente. Chocolate é indiferente. Se você vai comer a barra, se você vai comer o ovo, o quadrado, isso não tem nada a ver com o significado profundo, histórico e redentivo da Páscoa. A Escritura aponta então que assim como o sangue foi o sinal da justiça, fazendo com que o Senhor não ferisse os hebreus, passando por cima de suas casas, Romanos 5 nos lembra algo extraordinariamente maravilhoso. Vamos para Romanos 5. Lembremos juntos o que nós já vimos quando estudamos esta carta. A sua aplicação, feita pelo apóstolo, do sentido pleno da Páscoa. A partir do versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando? Quando nós ainda éramos fracos, a seu tempo, por quem? Pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Leiam comigo os versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em sua última Páscoa, Jesus Cristo trocou o velho pelo novo, instituindo uma nova aliança no seu sangue. Então não é sermão do monte que vai encenar isso aí não. Não é cantata de Páscoa, muito menos. Nada disso, mas o drama da redenção é celebrado dominicalmente quando o povo de Deus se reúne, canta e louva e ouve a pregação do Evangelho. Nenhuma imagem, nenhuma apresentação, nenhuma peça teatral, nada disso se encontra nas Escrituras, porque a Escritura aponta sempre para o drama da redenção. Cristo, a seu tempo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim Deus provou o seu próprio amor para conosco. De fato, algo que nós não fazemos, nós substituímos por tudo, mas não fazemos, e deveríamos fazer, é aquilo que Ele mesmo instituiu, a nova Páscoa. O que deveríamos fazer hoje, como em todos os domingos? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eis a encenação que Cristo nos deu. Não é Sermão do Monte, não é Paixão de Cristo, não são musicais ou cantatas, por mais belos e artísticos que sejam. O que Cristo nos deixou para que nós não nos esquecêssemos, o complexo pelo simples, o cordeiro ou os cordeiros mortos nas famílias e nas casas, resumindo-se agora ao poderoso cordeiro que na cruz derramaria o seu sangue por seu povo. O que nós deveríamos celebrar hoje e em todos os domingos, a nova Páscoa, ela se chama a Ceia do Senhor. As igrejas, elas criaram os seus métodos e as suas convenções, mas de fato nós seríamos muito mais bíblicos se dominicalmente celebrássemos o que ele nos mandou fazer, a ceia. Aí muitos argumentam, mas se tornaria repetitivo. E quem mandou a gente fazer? Quem disse que se tornaria repetitivo? É interessante que com isso os reformadores, eles celebravam dominicalmente como parte do culto a nova Páscoa. Nós criamos as nossas convenções. Nós fazemos no primeiro domingo do mês. Algumas igrejas, 2 domingos no mês. Igrejas que celebram de 6 em 6 meses, como o reformador Ulrich Zwinglio. Igrejas que celebram uma vez no ano. A ceia do Senhor é a encenação autorizada por Cristo da nova Páscoa. Não seria mais cordeiros com ervas amargas e pão sem fermento, mas pão e vinho, símbolos de seu corpo e sangue. Seria repetitivo aquilo que Cristo nos mandou fazer em memória dele? Eu acredito que não. Deveria ser recebido por nós por fé, fazendo aquilo que ele mesmo estabeleceu. Com isso eu quero mostrar, irmãos, que por mais que busquemos precisão no que diz respeito ao culto ao Senhor, e me permitam aqui as conexões que são necessárias, não encontraremos nesta terra a igreja perfeita, que apresente um culto perfeito, que apresente uma adoração que não precise passar por revisões bíblicas. Não somente a nossa, mas qualquer outra igreja do Senhor. E aí, o que é que nos faz lembrar então este ponto, esta aplicação? Quando nós víssemos o sangue, então lembraríamos que Cristo passaria por cima de nós e nos cobriria, e não haveria juízo sobre nós, porque ele seria a nossa justiça. Em meio à nossa adoração imprecisa, imperfeita, a graça de Jesus sempre prevalece. Muitos hoje tentam, numa grande luta, apresentar provas de que tudo isso é verdade. Hoje, um dos programas mais assistidos aos domingos na TV vai mostrar que não é tão precisa assim as informações ou os relatos bíblicos a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus. E aí nós vamos procurar mais argumentos e provas para argumentar contrariamente e dizer é a verdade. Eu prefiro ficar com as palavras do Dr. Frame. Eu não preciso de mais nada senão a própria Escritura para provar que Cristo ressuscitou. Não preciso de mais nada. Qual o melhor argumento que nós temos? A palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O juízo divino cairia sobre ele. Em Cristo, Deus passaria por cima de nós e não nos visitaria em juízo. Jesus derramaria seu sangue para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Eis o sentido e o significado de seu nome,
Jesus. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo de seus pecados. A conclusão, então: na celebração de uma nova Páscoa, anunciamos a morte do Senhor, mas também o seu retorno glorioso como Rei dos Reis, uma vez que ele triunfantemente ressuscitou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Ao celebrarmos a nova Páscoa, nós estamos anunciando tudo aquilo que cantamos, tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que diz respeito à nossa fé. Cristo ressuscitou e por isso nós temos uma viva e real esperança escatológica. Ela não precisa da nossa ajuda ou dos nossos esforços, ela precisa do nosso testemunho, da nossa obediência, pela graça, não porque somos algo ou porque o Senhor depende de nós, mas em atenção ao que Ele diz. Nós precisamos testemunhar e falar esta verdade, quer seja cantada, pregada, que seja o próprio testemunho vivo do povo que se reúne todo primeiro dia da semana, porque este é o dia mais importante para nós. Porque o Senhor vive, nós temos uma real e viva esperança escatológica. Ele vai voltar a segunda vez. Precisamos falar para gerações futuras o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Não precisamos sacrificar mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus sacrificou a sua vida por nós. Do que precisamos? Precisamos crer em Jesus, na sua morte e ressurreição para sermos salvos. É disto que precisamos. Com pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, somos convidados então a celebrar a nossa passagem da morte para a vida, com sinceridade e com verdade, como diz o apóstolo Paulo, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. É somente com base no que a Bíblia diz a respeito da Páscoa que nós podemos falar com sentido e fé. Feliz Páscoa. Desejarmos uns aos outros uma feliz Páscoa. Lembrarmos todos os domingos quando nos reunimos, não somente neste. Feliz Páscoa, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Vamos orar. Senhor, te bendizemos o nome, agradecemos ao Senhor por este dia. Este dia, mais uma vez, nos mostra todo o significado de congregarmos, de estarmos juntos, de cantarmos ao Senhor e de ouvirmos a Tua voz, de lembrarmos do que de fato significa biblicamente a Páscoa. Em meio a tanta confusão e em meio a tantos esforços humanos para demonstrar aquilo que a Tua palavra suficiente e poderosamente diz. Obrigado, ó Senhor, porque mais uma vez podemos voltar os nossos olhos para a Escritura e aprender com a Escritura o que de fato na história a Páscoa significou para o seu povo. No passado, a liberdade de um tempo difícil e sofrido de servidão no Egito, de liberdade para que o povo pudesse conquistar a terra e que pudesse ser sal e luz neste mundo e preparar assim os caminhos para a chegada do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque hoje a Páscoa significa para nós algo muito maior e completo, porque tudo aquilo que aconteceu no passado apontava para a vinda do Messias prometido, do Cordeiro de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo instituiu uma nova Páscoa quando tomou o pão
e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Quando tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Dá-nos, ó Senhor Deus, a certeza e a fé de que o que o Senhor nos entregou é aquilo que nós devemos fazer sempre, esperando ansiosamente o seu retorno, ansiando por sua volta, orando assim: venha o teu reino, para que o Senhor então, resgatando a sua igreja, esta possa viver e celebrar por toda a eternidade a nova Páscoa, na ceia das bodas do Cordeiro. Que nesta manhã, que neste dia, tudo o que ainda vamos aprender, tudo o que ainda será ensinado para nós e para os nossos filhos, aponte para Cristo, para o significado do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue, para o significado de podermos sentar e comer na sua mesa, nós que antes éramos seus inimigos e hoje fomos reconciliados com Deus, o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estávamos assim como aqueles que pediram a crucificação do nosso Rei e que agora receberam a verdadeira paz que excede todo o entendimento e compreensão deste mundo, a paz que só Cristo pode dar e que nos faz entender que esta Páscoa, passagem por cima da sua ira, da sua vingança contra os nossos pecados, foi derramada em Cristo, na cruz, quando Ele nos substituiu, sendo o nosso sacrifício. Ó Senhor, obrigado porque neste dia, dia de gratidão e bênçãos, nós podemos cantar: sim, o Senhor ressuscitou. Aleluia. Em nome de Jesus oramos. Amém.